Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza, solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isto nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sei que será grande a emoção
abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. De meu Pai. Amém, amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler o capítulo todo, o capítulo 10 de Apocalipse. São apenas 11 versículos. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma vez poder nos colocar
ou podermos nos colocar de pé ante a Tua palavra. Pelo que muito agradecemos. Agradecemos de coração de ainda termos energia, disposição para deixarmos outros afazeres, outros interesses e estarmos aqui neste lugar. Cada um sabe que é uma vitória. É a vitória do dia. Pode significar a vitória do ano, a vitória da vida. Um culto pode significar tudo isso. Por isso, nós agradecemos mais uma vez, pedindo ao Senhor que ainda não se fale em cura, que o Senhor cure, tire essa dor, essa angústia, essa expectação, esse peso do coração, essa depressão, essa solidão, essa melancolia, esse estado nervoso abalado, e que haja um relaxamento, um descanso, haja um sono, conforme o Salmo 127. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo, pela Tua graça. Amém. Assentar-vos, irmãos. Esse capítulo é muito amplo, tem muita coisa nele, capítulo 10 de Apocalipse. Mas a gente vai ver nada a respeito daquele anjo que pôs um pé na terra, outro... É aquele anjo que o irmão Branham disse que é Cristo, não é? Nós vamos ver mais propriamente sobre os 7 trovões mesmo. Sobre os trovões. E eu anotei aqui a finalidade específica dos 7 trovões. Então, desde que os 7 trovões têm uma finalidade específica, essa finalidade é de profundo interesse da noiva, dos eleitos. Porque vocês sabem perfeitamente que os selos, o livro só é aberto para os eleitos. Ele continua fechado. A semente da serpente está fechada. Eles continuarão crendo que foi uma maçã que Eva comeu. E assim por diante, até no Apocalipse. A própria Bíblia que é, nesse caso, uma espada de 2 gumes. O irmão Branham disse ele falou de uma sentença muito pesada. Ele disse: o Espírito Santo que você alega ter é que vai te destruir, te matar. Se é que você não tem a revelação. Isso é uma sentença muito tremenda, não é? E o mundo religioso alega ter o Espírito Santo, não conhecendo definitivamente as finalidades específicas de determinadas escrituras. Nós temos de entender claramente que há 2 classes de salvos. Uma classe estará na primeira ressurreição. Essa classe da primeira ressurreição não é mista. Ela se refere estritamente à noiva, à esposa de Cristo. Porque a noiva de Cristo não é simplesmente salva. Ela não goza da salvação comum. Simplesmente. Porque ela é esposa. E Jesus jamais terá o ministério de rei em sua plenitude, em exercício, sem esse casamento, sem a rainha. Portanto, volto a afirmar, a rainha não é súdito.
não pode ser súdito. Esses eleitos são súditos aqui na terra, súditos do reino. Jesus reina sobre eles. Aí o irmão Branham diz, por isso nossas mulheres não cortam seus cabelos, e assim, etc, etc. Somos súditos, filhos súditos enquanto estamos aqui. Mas lá é rainha, e rainha não pode ser súdito. Haja visto que ele só vai aparecer depois disso aqui, lá no capítulo 19. E com quem? Com quem que ele aparece lá? Com ela. Com ela. Então, é muito grande isso. Por isso, ela tem luz e toma conhecimento eu vou pôr no plural, das finalidades específicas de determinadas escrituras. Inclusive, dos tipos. Hoje fala-se muito em tipo 3 horas, tipo 2 horas, tipo marrom, tipo azul, porque a palavra tipo cabe numa hora de falar de semelhança, não é? Mas é isso mesmo. O tipo tem muito significado para a noiva, para os eleitos. Então ela não confunde definitivamente Ló com Abraão, Enoque com Noé e assim por diante. Então essas pessoas no Velho Testamento têm sentidos específicos e especiais para nós. E no primeiro selo, parágrafo 122 ao 131, eu não sei, eu começo e não sei se dá para terminar, mas vamos ver. 122, vamos ver aqui devagar. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele, com letra maiúscula, Jesus, mostre a noiva, quer dizer, para você. Portanto, você tem a atenção ligada a isso. É que eu disse, o sermão tem muito sentido, o sermão carismático é muito bom, mas tem a coisa que ela é no silêncio. É na observação, é na atenção. Agora, os 7 trovões, prestem bem atenção, então não vou gritar, ninguém vai emocionar. Mas os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele, Jesus, ele com letra maiúscula, mostra a noiva, para você. Porque quantos pertencem à noiva aqui, convictamente? A noiva do Senhor Jesus Cristo. Convictamente. Então, veja só que finalidade e que importância isso tem. Eu estava falando com o pastor Adil, aqui nós não ficamos sem os 7 selos, né? Tem que estar sempre falando dos 7 selos, estudando os 7 selos, não especulando os 7 selos. Porque isso tem, aliás, é o que distingue o ministério do profeta como o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É o que distingue o ministério do profeta como Elias, é justamente a revelação do Apocalipse. E isso tem, de fato, uma suma importância, é uma coisa de tremenda importância. É mais do que qualquer outra coisa que você possa sentir necessidade nesta vida. Através desses selos você aprende a colocar sua vida, que estava negra debaixo do sangue, e você levanta
e levanta a cabeça e segue em frente. Através disso aqui você escuta a sua voz. A noiva, por exemplo, a filha, a prima órfã, ela não está ali no sexto selo por acaso, não. Essa história da prima órfã. A valia da palavra daquele rapaz foi tudo para ela. Então, toda a concepção que ela tinha na sua vida ficou em torno daquela palavra, ficou depositada naquela palavra. Isso é que traz o fundamento da igreja, que Paulo disse, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas não são os sonhos dos velhos, ou vice-versa, a visão dos jovens, ou vice-versa. Não. O fundamento dos apóstolos e dos profetas é o assim diz o Senhor. É a palavra. Então, os 7 trovões de Apocalipse permitirão, porque está falando aqui no primeiro selo. A gente tem que sempre olhar a hora que o profeta está falando determinadas coisas. O momento em que ele estava falando. Permitirão que ele mostre à noiva como... O quê? Quem ousaria dizer a palavra seguinte? Como... Fala alto, grita. Preparar-se para obter essa grande fé de transladação. É a coisa, a gente não consegue mesmo, porque é uma fonte, é um poço artesiano. A gente vê aquela caverna do irmão Branham e outros lugares ermos. Você viu aquela pedra da águia, que forma a águia? Aquela pedra, eu tirei fotografia dela, fui até lá perto. Mas ninguém vai lá. Lugares dificílimos. Ele entrou lá no outro cânion, lá, e tem aqueles pinheiros enormes, em lugares que tem tigres, e que ninguém entra lá. Ele esteve lá. Agora você vê um homem ficar 4 dias dentro de uma caverna daquela. Isso é brincadeira? Sem nenhum conforto? Para trazer o quê? Para trazer isso. Essa grandeza para nós. Porque muitas vezes, pela fartura que temos, às vezes nos damos ao luxo de passarmos por desapercebidos em determinados instantes que seriam instantes, momentos que seriam decisivos. Porque a coisa não é brincadeira. Não estamos falando de inferno. Não estamos falando de condenação eterna. Estamos falando de glória. Estamos falando de glória eterna. Essa transladação significa, gente, pode te dar 1000 mundos deste, que não significa 1/1000 disso aqui. Então, como preparar-se? Isto quer dizer que existe uma preparação. Uma preparação.
E duas coisas procuram enredar estes eleitos. São os motivos e os objetivos. Provocados exatamente pelos dois espíritos que operam nesta hora que é a pior condição de todos os tempos. O espírito de aquisição e sedução. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Então, veja só que finalidade específica. Eu pergunto, meus irmãos, a mensagem tem outra finalidade? A não ser preparar a noiva? Para a transladação? Sabe o que significa ser trasladado? É aquilo que aconteceu com Enoque, exatamente antes da grande tribulação cair sobre o mundo, sobre a terra. Ele subiu, simplesmente subiu, desapareceu. Mas ele subiu porque ele andou com Deus. Ele teve um tempo. Vamos continuar, pelo menos esse primeiro tópico. Agora, o que significa este cavalo branco? Bom, você já sabe que se trata do Apocalipse 6, que é o primeiro. O primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo é o cavalo branco. Então, está aqui. O que significa este cavalo branco? Temos estado muito longe do texto, perdoem-me. Leiamos a referência de novo. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvia um dos 4 animais dizendo com uma voz de trovão. Aí começa a coisa. Por que é trovão prepara a noiva? Começou a coisa aí. O mundo teológico gira, eles até combinam, às vezes, que o cavalo preto é exatamente a era negra, vendendo a salvação, Roma vendendo indulgência, Lote no céu, e aquela coiseira toda. Combina, mas eles não podem entender que aquele cavalo branco não seja Cristo. Eles não aceitam que aquilo não seja Jesus Cristo. Eles não aceitam que aquilo é o anticristo. Por se tratar de cavalo branco. Eles ficam olhando a cor do cavalo. Por estar montado num cavalo branco, eles têm que entender que é Jesus. E é justamente o fio da meada. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos, e eu via um dos 4 animais dizendo como a voz de trovão, vem e vê. Agora, isso aconteceu depois que ele estava chorando, que ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno de abrir o livro. E o ancião veio e disse, não temas, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. E quando eu olhei, não vi o leão, eu vi um cordeiro sangrento com 7 pontas, né? Que nós já sabemos demais. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Falou cavalo branco, o tempo todo que eu estudei antes da mensagem, falou que era branco, pronto, era Deus. Falou que era branco, era Deus. Era Jesus. E o que assentava sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa. Não a tinha até esse momento, não. E saiu vitorioso e para vencer. Isso é tudo, até ali o primeiro selo, Apocalipse 6, 1, 2. Agora você vê que ele não tinha essa coroa realmente. Ele foi curado depois, não é? Agora encontremos os símbolos. Já vimos
o que é o trovão. Isso é perfeito e o sabemos. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. E se são 7 selos, são 7 trovões. E há muita gente na mensagem separando os trovões dos selos. E que o irmão Branham tem que ressuscitar isoladamente para revelar os 7 trovões. Mas isso é tão claro, gente, tão claro. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Ora, se são 7 selos, são 7 aberturas. Se são 7 aberturas, são 7 trovões. E esses 7 trovões têm a finalidade específica de preparar a noiva. Eu não sou mestre. Você sabe que eu não sou mestre. Eu nunca disse que sou mestre e não tenho coragem jamais de dizer. Só tem uma coisa, que nós temos caminhado em lugar firme, seguro. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Os 7 selos foram abertos. Se não estão cumpridos, isso é outra coisa. Os 3 primeiros estão cumpridos, é história. O 4º está em pleno cumprimento. Vai culminar com o rapto da igreja, o arrebatamento. 5º, 6º selo tem a ver com os judeus. O 7º é aquele dia e hora que ninguém sabe. Silêncio, quieta com isso. Agora, o que significa o cavalo branco? Aqui é onde entra a revelação. Você sabe que estão clamando aí por nova era? Está havendo uma trindade nisso aí. A religião está escondida nisso. O poder monetário, todo poder monetário, ela está nele. Todo poder político está nele. Porque a força dela é político, monetário e religioso. E tem esses grupos de vendas agora, coisas misteriosas e que estão grupos internacionais de vendas, e tudo isso está relacionado com uma nova era. Há um grupo aí muito forte que está engolindo muita gente. É certo que tem muita gente trabalhando para aquilo. E seus magnatas estão trocando de casais em hotéis de 5 estrelas, em ilhas e coisas assim. O mundo jaz no maligno, mas jamais o mundo estaria no maligno sem que esses 3 poderes estivessem em plena evidência: monetário, político, religioso. Você sabe que a primeira igreja, lá primitiva, no ano 300 depois de Cristo, ela entrou no Concílio de Nicéia, e que Constantino teve aquela conversão, entre aspas, justamente porque a Roma pagã estava ferida, estava em decadência. E os cristãos eram fortes em oração, em poder. E ele precisou dos cristãos? Precisou dos cristãos? Sabia disso? Ela precisou dos cristãos. Então a rasteira veio, hein? O Concílio de Nicéia foi composto de pagãos, com o dia do sol, que é domingo, com 3 ídolos, inclusive uma mulher com um nenê no braço, formando uma trindade. Tudo isso estava ali quer dizer, antes de tudo que foi estabelecido no Concílio de Nicéia. E ali ficou estabelecido que a igreja seria forte, poder monetário,
poder religioso, poder político. Agora, o que vai levar o poder monetário, o poder religioso, o poder político a desejar essa noiva de hoje? Nada, porque ela é o corpo mais fraco que tem na terra. Ela estará completamente livre desse engano. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Não tem. Que atração tinha Sara antes de ser transformada? Depois dela ser transformada, Abimeleque a desejou. Mas aquela velhinha sem dentes, com a bengalinha na mão, dizendo: Deus te abençoe. Que é isso? Quem que a desejava? Por isso é o corpo mais enfermo que tem hoje. Não adianta você querer ser grande. Não há eleito grande. Não há igreja grande. Essa igreja não é composta por esses três poderes: político, religioso, monetário. Não. Ela é composta por outro poder, completamente diferente. O poder dessa igreja é composto, de uma trindade, que é rei, sacerdote e profeta, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o que significa esse cavalo branco? Aqui é onde entra a revelação. Que significa muito, presta bem atenção. Você diz: mas escuta aqui, isso tem significado para nós? Tem significado para nós, tem. Saber que esse cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, não se refere a Cristo. Esse conhecimento é muito mais do que conhecer todas as leis de física, de química, de tudo. Estou tão seguro que isto é a palavra de Deus como estou de estar parado aqui. Tenho lido todos os livros que pude encontrar acerca disso. A última vez que tratei de pregar sobre esses selos, faz como que 30 anos, alguém me disse que os sabatistas tinham mais luz sobre a segunda vinda de Cristo que qualquer os demais. Aconteceu a mesma coisa comigo, foi onde eu encontrei mais foi com Ellen White. E por essa sugestão, me pus a ler todos os livros relacionados a esse tema, e entre eles li a revelação de Daniel, por um chamado Smith, tem o Smith também, que era adventista. Nesse livro ele diz que este cavalo branco que saiu por ser branco, simbolizava um conquistador. Muitos de vocês, irmãos adventistas, conhecem o livro, e também outros que tenham lido. Também li outros 2 ou 3 cujos títulos não recordo, porém todos estavam de acordo neste ponto. Eram mestres de primeira classe e nesse tempo eram um dos melhores e com a melhor luz. Então eu pensei: pois sendo que não sei, direi o que eles dizem. Eu não sei, então vou dizer o que eles dizem. Tratarei de ensiná-lo de sua maneira, pois eles dão uma boa explicação do que significa estas coisas. Diziam: agora aqui temos um cavalo branco, e um assentado sobre o cavalo é o Espírito Santo, que saiu na primeira era e conquistou aquela era para o reino de Deus. Como calha direitinho, como soa bonito. O arco em sua mão era como fazia o deus romano Cupido para lançar as flechas do amor de Deus aos corações das pessoas, e assim conquistava. Que quadro mais lindo, né? Mas a vaca estava pastando em cima da árvore. Agora, isso soa como algo muito bom, porém não é verdade. O anjo veio no quarto dele e disse: isso aí é assim. Ele é o anticristo. É a doutrina nicolaíta. Não, senhor.
Branco, em verdade, significa justiça, isso sabemos. Esses mestres ensinaram que isto foi o Espírito Santo conquistando na primeira era. Mas a mim me foi revelado por meio do Espírito Santo que não é assim. E ali estava a grande vitória da noiva. Você diz, eu não sei nada. Eu não sei nada, estou precisando disso, estou precisando de roupa, estou precisando de calçado, estou precisando de comida, estou precisando de casa, estou precisando de casamento, estou precisando de amor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas você não está precisando de revelação. Você tem uma coisa que dinheiro não compra. A revelação que o Espírito Santo me deu é: Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, somente em forma diferente. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão, e ali vai o cavaleiro sobre o cavalo branco. Vê você? Então não foi o Espírito Santo. Esse é um dos mistérios dos últimos dias. Aquilo devia estar fervendo assim. Está fervendo. Você já viu um sol muito quente? Quando a coisa fica tremendo, deve ter ficado desse jeito. Quando ele estava mostrando essas coisas. Como é que Cristo pode ser três pessoas em uma? Não é questão de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitarianos se esforçam para fazer-nos crer. Eu falei ontem para o irmão, falei, olha, eu vou te contar uma historinha do turista que foi no céu, um turista denominacional, e ele levou a máquina de filmar, uma boa máquina de fotografar, chegou lá, fotografou, filmou a Jesus, o Filho. Agora eu quero filmar o Pai. Agora eu quero fotografar o Pai. Onde é que está o Pai? E sai caçando o Pai daqui, daquela, volta lá em Jesus. Cadê o Pai? Eu tenho que levar a fotografia dele, filmá-lo, o vídeo dele, para desmascarar aqueles falsos profetas lá embaixo que diz que não tem três pessoas. Aí Jesus pega e diz para ele, escuta aqui, você lê a Bíblia lá embaixo? Eu sou pregador há tantos anos. E você nunca leu São João 14? Que eu disse, quem vê a mim vê o Pai? Não, escuta aqui. Eu estou achando que o senhor nem é Jesus, viu? O senhor está blasfemando contra a Trindade. Saiu por ali. Ô anjo, vem cá. Me mostra onde é que está o Espírito Santo. Eu quero filmar ele. Gente, se nós temos algum visitante aqui evangélico, tenha paciência. Tenha dó de si mesmo. São três manifestações da mesma pessoa. Ou, melhor dizendo, três atributos do mesmo Deus. Então, como pode ser Cristo ali sobre o cavalo branco, conquistando e ao mesmo tempo parado com o livro na mão? Não pode ser. Aquele não é Cristo. Note, segundo, a revelação, o outro é o 131. Segundo, a revelação, o Espírito Santo é Cristo em outra forma, correto. É o Cordeiro quem abre o livro, e esse Cordeiro é Cristo, então já não voltamos a ver Cristo até o capítulo 19 de Apocalipse, quando vem sobre o cavalo branco. Menina, você tem que interessar nisso. Criança, menino. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Não estava sobre a terra, mas no céu. E o que estava assentado sobre ele era chamado fiel e verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. E seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém entendia senão ele mesmo. Apocalipse 19, 11, 12. Esse é Cristo. Sabe você que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe que isso é verdade. Você, doutor Vale, sabe isso? Os tradutores não puderam traduzi-lo. Se soletra JVHU. Isso não é Jeová. Nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução. Então puseram Jeová. Porém, esse não é seu nome, veja.
cada vez que há uma vitória ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Veja como foi nos dias de Abraão. Primeiramente se chamava Abrão, porém não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado para Abraão. Oxalá que todos os filhos nascessem dessa forma, né? Depois de seus pais mudados. E o mesmo com Sarai. Ele não tinha nada mais, ou ela não tinha nada mais que um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. O nome Jacó significa suplantador. Um que ocupa o lugar de outro, um enganador. Isso foi o que ele fez. Pôs uma pele de ovelha, enganou seu pai, quem era um profeta, para obter a bênção do primogênito. Pôs varas de álamo verde na água e a descascou, para que visse o branco do pau, e assim fazer com que as vacas e ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listadas, pintados e sapicados de diversas cores. Gênesis 30. Não era nada mais que um enganador. Porém, uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real. Ele soube que era algo real e se manteve ali até o amanhecer, até que venceu, e então seu nome foi mudado para Israel, que significa um príncipe com poder ante Deus, correto? Assim foi com todos os vencedores. Queremos ser tudo nessa vida, menos vencedores. Saulo era um bom nome. Saul foi um rei numa ocasião em Israel, porém esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, porém não para um apóstolo. Então Jesus lhe mudou esse nome por Paulo. Observem os filhos do trovão e os demais. Simão era um pescador, porém sua fé despertou e soube quem era Jesus, e disse que ele era o Messias. Jesus também lhe disse seu nome e o nome de seu pai. Então ele venceu e seu nome foi mudado de Simão a Pedro. E agora Jesus. Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Você sabe que esse nome... Não é esse nome que arranjaram aí, no interior de São Paulo, não é por aí não. O show, sei lá. Não é isso não. Você pode chamar João, Manuel, Joaquim, Maria, Teresa. Você terá um novo nome. Sabia disso? E lá, alguém pode chamar pelo nome que você tinha aqui, você nunca vai responder. Por quê? Agora veja, o nome de Jesus ficou tão comum, está nas rodas dos escarnecedores de televisão, de rock, gospel. A palavra gospel quer dizer evangelho, não é? Música gospel. O que tem a ver isso com o evangelho? Né? O nome está ficando cada vez mais comum. Clube gospel.
Clube Gospel. Agora, Ricardo disse que tem um grupo carnavalesco lá em Belém que vai desfilar no carnaval com o nome de Jesus. Evangelho. Dá para parar um pouquinho? Dá para pensar um pouquinho? Quando esse nome humano de Jesus está se tornando tão comum, a noiva vai chamá-lo pelo nome que nem Satanás não sabe. Nunca será imitado. Olha. Pode falar Jesus 1000 vezes, 10.000 vezes numa noite, que ele não atenderá, porque ele não tem esse nome mais. A noiva saberá isso, inclusive pelos 7 trovões. Será revelado nos 7 trovões. Porque isso é um curso. Suponhamos que você tivesse uma amnésia total aqui e aparecesse lá no Japão, falando japonês, voltasse falando japonês, arigato, konnichiwa, tamishi, takanota, subir no muro, kawara, né? Takagaita, essa coisa toda. Suponhamos que você aparecesse do outro lado com o nome de Yashika. E você chamava aqui Isabel. Pode falar Isabel, 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 Isabel. Você não está aí, porque seu nome lá é Yashika. Yashika quebrou. Yashika quebrou no toco. Não responde. Não responde. E eles passaram para orar em nome de William Branham. Passa para orar em nome de Maria, Santo Antônio, São Gilberto, Santa Aparecida, Santo Roque, Santo isso, Santo aquilo. Gente, se o próprio nome de Jesus... O irmão Branham disse, Jesus tem demais na terra. Cristo é só um. Há um outro nome a ser revelado, não para o mundo. E somente aquele que chamar por esse nome é que subirá. Não tenha dúvida, nessa transformação, nesse poder transformador, no poder da transladação, completando os 7 trovões. Não é para ficar aqui, dizer o outro nome que foi revelado e dizer, bom, agora através deste nome eu consigo meus filhos, consigo meu marido de volta, consigo minha mulher de volta, consigo meu brinquinho de ouro que roubaram, consigo aquilo outro, meu cachorro que venderam, consigo tudo isso de volta. Não. Não é para isso. Não é para ficar aqui. Eu consigo curar câncer, eu consigo curar, expulsar demônios, eu consigo ser mais do que todo mundo. Eu sabendo esse nome, eu vou fazer um sucesso. Não. Eu vou fazer um espetáculo público. Não. Isso aí é só para dizer aquilo que Jó disse. Ele me chamará e eu lhe responderei. E eu não acredito que ele chamou Jó. Não foi Jó. Gente, passou o tempo, passaram 15 minutos. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada, será revelado nos trovões. Paulo disse aqui, ó, que aquele que disser que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Cristo é o Senhor.
esse nome aqui é por revelação divina. Agora, quem está dizendo? Não sou eu. Quem está dizendo é o profeta. Está aqui no primeiro selo. Nós estudamos do parágrafo 122 a 132. Ao 132. Amém. Vai passar a dor e o sofrimento que machuca o seu peito, logo vai passar. A angústia que te invade, aperta até cair o pranto, vai cessar. Eu não permitiria a luta se você não conseguisse suportar. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora, vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro sua vida e tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo teu viver, está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não esqueço. Filho, eu cumpro e honro a sua fé. Não temas a serpente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora e vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro a tua vida, tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo teu viver, está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo
Filho, cumpre e honra a sua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Eu sou teu Deus, sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro tua vida e tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo, teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpro e honro a sua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você.